Londrina 3.0. Tem coisas que não dá para controlar. E o que não dá para controlar? Erros individuais e comportamentos que não são adequados dentro do campo. Isso o treinador não consegue controlar. Ele convive com, treina o jogador todos os dias. E até outro dia a gente, por exemplo, eu estou falando porque a partir da expulsão do Filipinho o jogo mudou. Primeiro tempo a Ponte conseguiu marcar, dá para discutir estratégia levada para Londrina, dá para discutir mesmo. Dá para discutir porque eu estou muito à vontade, porque falei antes do jogo começar que eu não teria poupado o Gé. O jogo de hoje precisava de um centroavante de referência. O que ele tentou fazer com o Elvis não funcionou. Mas voltemos à expulsão do Felipinho. Você vai para o vestiário jogando melhor que o adversário fora de casa. Pelo menos foi o jogo que eu enxerguei. Com menos de um minuto, você tem o seu segundo volante, o cara que está ajudando a levar, teoricamente, essa bola para frente, expulso de campo de maneira infantil demais. O Felipinho é um garoto, vai cometer erro, tem qualidade técnica, mas cometeu um erro que, para mim, comprometeu o resultado. Depois da expulsão do Felipinho, a Ponte se perdeu. E para aumentar o desastre, o gol segundo do Londrina acabou saindo num erro também de passe. Depois da expulsão, o time se desarrumou de uma maneira e o treinador se perdeu nas mexidas. Ele tentou, não tinha muitas opções, é verdade, poderia tentar uma coisa ou outra, poderia ser diferente, mas não dá para saber. Agora, ele não tinha atacante confiável no banco, ele levou para Londrina um time cheio de volantes, tinha alguns meias e poucos atacantes. E o time precisava, desde o primeiro tempo, de jogadores na frente. O Cássio Gabriel e o Elvis, eles não conseguiram desenvolver aquilo que o treinador gostaria que ele levou um plano de jogo, mas esses dois não executaram. E para piorar, o Matheus Jesus fez uma partida de regular para ruim. Também não rendeu. Ele que às vezes chega de surpresa na frente. O jogo, ele foi tecnicamente sofrível até o momento da expulsão do Felipinho. Depois só deu Londrina, porque a Ponte teve que refazer com o segundo tempo em andamento o seu plano de jogo, tinha uma combinação no vestiário no intervalo, com o jogador expulso tudo se desarrumou. Ficou tudo resumido em 2 linhas de 4, com o Elvis na frente morto, porque está voltando de contusão. Ele que quando tem ritmo de jogo já fisicamente não suporta. E o que o treinador fez nas 2 primeiras mexidas? Tentou colocar gás novo, não funcionou. Porque o segundo gol do Londrina também foi um presente que a Ponte acabou doando, efetivamente, para o time do Londrina. Foram lances de erro, de desatenção. A Ponte não enfrentou um grande time. Ela poderia, até pelas chances que criou no primeiro tempo, ter mais sorte na partida, mas infelizmente depois da expulsão do Felipinho o jogo mudou e as alternativas, eu não vou colocar na conta do treinador, eu faria diferente. O que ele levou para Londrina eu faria diferente, eu teria levado o Gé no jogo sim, porque não dá para jogar com os jogadores que ele colocou na frente para fazer e realizar aquilo que ele pretendeu fazer. O Elvis não dá para jogar de costa, o Cássio Gabriel também, o Dudu Ratam, não funcionou. E eu sabia que não ia funcionar. Tanto é que ele tentou mexer e depois não conseguiu consertar. Infelizmente foi 3-0 e o Gleger colocou, e eu quero dizer que eu concordo, foi 3 e poderia ter sido 5. Depois da expulsão do Felipinho, o time se desarrumou e não dá para discutir em absolutamente nada a vitória do Londrina. Primeiro tempo a Ponte jogou um pouquinho de futebol, segundo tempo só deu Londrina graças à besteira que fez o jovem, talentoso Felipinho que hoje pisou na bola, Edu.